é sua igreja, pastor. Graça e paz. Então nós vamos ver um vídeo primeiro, e aí em seguida nós vamos ler a palavra de Deus. É um vídeo de 6 minutos, tenha paciência aí, para quem não tem paciência de aguentar muito tempo, é 6 minutinhos, então já estou avisando, tenha paciência. Quem é a JAMI? A Junta Administrativa de Missões nasceu para levar o Evangelho de Cristo por meio de missionários e igrejas batistas nacionais a todas as nações. A JAMI é a Agência Missionária Transcultural dos Batistas Nacionais. Conheça nossa base missionária. Quem são e onde estão nossos missionários? Temos trabalhos missionários nos 5 continentes, em 20 países. São aproximadamente 80 missionários brasileiros e mais de 150 missionários autóctones. Américas, Brasil, Peru, Paraguai, Estados Unidos e Bolívia, República Dominicana e Venezuela. Ásia, Timor-Leste, Japão, Coreia e outros países. África, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Togo. Oceania, Papua Nova Guiné, Europa, Albânia, Espanha, Portugal e Inglaterra. A JAMI é a Agência Missionária Transcultural dos Batistas Nacionais e todos os esforços e ações são voltados para o cumprimento da ordem de Jesus em Mateus 28:19. Fazei discípulos de todas as nações. O propósito da JAMI é glorificar o nome do Deus eterno entre as nações. Para isso, a agência missionária atua como facilitadora e incentivadora para que as igrejas da CBN se convertam em uma força missionária levando a presença de Jesus entre as nações. Nossa missão é servir e equipar as igrejas para que sejam igrejas missionais e preparadas para fazer discípulos de Jesus, do Brasil até aos confins da terra. Com visão focada em pessoas e com uma ação missional para alcançá-las, a JAMI desenvolve projetos voltados à educação, saúde e plantação de igrejas, formação ministerial e missionária de obreiros autóctones, serviço comunitário, assessoria e educação missionária da igreja local. Nosso trabalho: mobilizar pessoas e igrejas, capacitar líderes, pastores e missionários, plantar e edificar igrejas, preparar e enviar missionários para missões transculturais. Nossos projetos missionários ao redor do mundo: plantação de igrejas, tradução da Bíblia, educação, construção de templos e escolas, formação de novos obreiros e líderes, cuidado integral ao missionário, missionários no campo, conscientização missionária. Nosso Centro de Treinamento Missionário, CETRAMI, Centro de Estudo Transcultural e Missiológico, é a escola de missões da JAMI, Centro de Treinamento e Preparo de Candidatos ao Campo Missionário Transcultural e Ministério Pastoral. Suas atividades foram iniciadas em 1997 e nestes anos de funcionamento têm servido as igrejas batistas nacionais e outras, ensinando a palavra no poder do Espírito, preparando vocacionados para servir o Senhor das Nações. O CETRAMI está preparado para receber os futuros missionários e obreiros, oferecendo o preparo bíblico, teológico e missiológico para que desenvolvam uma carreira ministerial sólida e frutífera. Você pode ser um missionário.
O missionário é o braço da igreja nos campos do Senhor, por isso, o ser missionário não é uma opção profissional. É um crente vocacionado por Deus para o ministério da palavra. Oportunidades para o ministério. Bolívia, plantação de igrejas e treinamento de obreiros. Angola, treinamento de obreiros, serviço social e educação. Moçambique, treinamento de obreiros, educação e coordenação de campo. Guiné-Bissau, saúde, educação e treinamento de obreiros. Timor-Leste, educação, pastoreio de pastores e administração. Povos indígenas, tradução da Bíblia e discipulado. Espanha, plantação de igrejas. Como contribuir para missões? Você pode contribuir adotando um missionário ou projeto missionário da Jami mensalmente. Ou pode contribuir esporadicamente para a campanha de missões mundiais da Jami. Pode ofertar para a formação de obreiros nativos. Você também pode contribuir indo ao campo como missionário voluntário temporário ou de missionário de carreira. E pode contribuir financeiramente com suas ofertas. Seja bendito, ó Deus. Seja bendito, ó Deus. Por nesta noite, neste lugar, Senhor. Tua igreja pode orar, interceder pela Jami, pelos missionários. Pelos projetos, ó Deus, de educação, construção. Ó Deus, estende a tua mão. Levanta, Senhor, missionários vocacionados para estar estudando a tua palavra ali. Envia missionários aos campos. Deus, abre as portas para que haja mais obreiros no campo. Esses projetos sejam realizados. Ó Deus, e as barreiras sejam vencidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode assentar. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo número 2. Compartilhar com os irmãos. Desafio para a igreja na obra missionária. Salmo número 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas.
Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira e a seu tempo, lhes há de falar, e o seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele refugiam. Vamos abrir em Atos capítulo 4. Atos 4. Atos 4, versículo 23 em diante. Atos 4, 23 diz: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito. Os principais sacerdotes e os anciões, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Ponto Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas e sinais e prodígios por intermédio do teu nome, pelo teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Amados irmãos, os apóstolos reconheceram esse salmo como um salmo messiânico. Interessante que eles oraram de acordo com esse salmo, pedindo a Deus que olhasse para a situação enquanto eles anunciavam a palavra de Deus. E Deus o acompanhava fazendo os milagres. A importância desses apóstolos estar orando a Deus nesse momento de perseguição. É importante nós percebermos que de Gênesis a Apocalipse, nós vemos um Deus sempre buscando o perdido, achando esse perdido, salvando esse perdido e se alegrando com esse perdido.
é um Deus que está além de nós. É um Deus que nós podemos falar com Ele. Nesses dias que nós estamos dando ênfase à oração, precisamos entender esse salmo, né? Esse desafio que o Salmo 2 nos dá, né? Diante da obra missionária. O Salmo nos mostra que as nações, porque as nações se enfurecem? Porque os povos imaginam coisas vãs. Irmãos, a rebelião das nações está aqui mostrada. A rebelião dos seres humanos, mas também nós vemos a vitória do Messias, de Jesus. Como nós devemos olhar missões de acordo com esse salmo? Então eu quero desafiar os irmãos, pelo menos 3 propósitos, 3 desafios de acordo com esse salmo. O primeiro desafio, irmãos, enquanto os irmãos estão orando, fazendo essa obra missionária através da intercessão, o primeiro desafio eu encontro no versículo 1 até o versículo 3. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis até se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O primeiro desafio que eu quero deixar aos irmãos, de acordo com esse salmo, é olharmos de maneira real ao nossa volta. Olharmos a nossa volta, como que nós estamos vendo onde nós moramos, além de onde nós moramos. Qual é a visão que nós temos das pessoas? Qual é a visão que nós temos desses 8 bilhões de pessoas? Que nós temos simplesmente 2,2 bilhões de cristãos. E desses cristãos, podemos dizer 47 milhões evangélicos. Muitas pessoas. Mas aos olhos de Deus, de acordo com esse salmo, nós precisamos ver que todos estão em pecado. Ver as pessoas como Deus está vendo. As pessoas estão perdidas, estão condenadas, são escravos da carne, do mundo e de Satanás. Nasce escravo, cresce escravo e morre escravo se não encontrar com Jesus. Esse é o cenário. Todos em pecados. E uma das coisas que me ajuda a compreender é que Jesus olhou isto para essas pessoas. Lá em Mateus 9, que nós estudamos. Ele olha para essas pessoas e ele tem o quê? Compaixão. Ele tem compaixão. Ele vê as pessoas como elas de fato são. Aflitas e exaustas. Aflitas e exaustas. A solução espiritual, meus irmãos, do ser humano não está no ser humano. A solução espiritual do ser humano não está no ser humano. Esse é um quadro da insolente rebeldia da raça humana diante de Deus. Todos em rebelião contra Deus, contra a sua justiça, contra o seu amor, contra a sua misericórdia, contra a sua compaixão. Eles não querem isso na vida deles. Todos estão em oposição a Jesus. É uma rejeição total. Vamos romper os laços. Eu e você, que estamos orando por missões, orando pelos os missionários. Meus irmãos, não espera nada do ser humano
além disso que Deus mostrou. Olha para o ser humano e aceita ele como ele é. Jesus convencia as pessoas, não ele falando sobre os seus pecados, mas quando ele falava, relacionando com essas pessoas eram constrangidas pela sua presença e pelo seu amor e convertia a ele. Não adianta levantar a voz e condenar o pecado da sociedade, do seu vizinho. Eles precisam de Jesus. Não adianta falar de condenação e de perdição que eles estão, porque já estão. Precisamos mostrar Jesus, como diz os outros versículos. Não devemos esperar nada do ser humano, além daquilo que ele é. O humanismo não trouxe solução para o ser humano até o presente momento. O ser humano não tem resposta suficiente para a vida espiritual do ser humano. Os seres humanos continuam morrendo dia após dia. Isso quer dizer que Deus ainda está no controle. O ser humano ainda não tem resposta para as pessoas pararem de morrer. E elas morrem porque elas são pecadoras. Nós não devemos ficarmos decepcionados com o cenário em nossa volta. Não devemos esperar, nós os cristãos, esperar das pessoas que não são cristãos, comportamentos de cristãos. Não adianta criar coisas de cristãos para que os incrédulos vivam a vida cristã. A vida cristã, ela é feita no poder do Espírito Santo. Não devemos esperar muito das pessoas. Se nós esperar muito das pessoas, além daquilo que elas são, como Deus afirma que elas são, nós vamos ficar decepcionadas por ela, com ela. Vamos viver o maior do tempo decepcionado. Se você espera muito do seu marido, ele vai te decepcionar. Se você espera muito da sua esposa, ela vai te decepcionar. Se você espera muito dos seus filhos, você vai ficar decepcionado. Se os filhos esperam muito dos pais, vão decepcionar. Tem que reconhecer que essa natureza humana está dentro de nós e é só Deus na causa. Você acredita nisto? Você acredita que o ser humano é pecador? Então diga para você mesmo, eu sou pecador. Você acredita nisso? Então diz, eu sou muito mal. Você acredita que você é mal? Ou você tem uma vida ilusória a seu respeito? Quando você erra, você começa a se justificar? Mas você pede perdão, mas daqui a... O desafio é nós olharmos em nossa volta e ver que o mundo em que nós vivemos, todos são pecadores. A primeira rebelião no Jardim do Éden chegou até nós. Não foi só lá no passado. E o versículo 4 a 6 nos desafia a olhar missões. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O segundo desafio que eu quero deixar para os irmãos é sempre olhar para cima. Quando nós olhamos em nossa volta e vê que o mundo está perdido, as pessoas são pecadoras, e que nós precisamos olhar firmemente para cima. Deus responde rindo
dos ridículos intentos dos povos. Deus ri dos povos querendo remover ele do cenário. Irmãos, Deus não tem absolutamente nada a temer. Não tem medo da oposição, não tem medo da direita, não tem medo da esquerda, não tem medo do Oriente, não tem medo de nenhum idealismo. Nada funciona no ser humano a não ser Deus. Deus não tem absolutamente nada a temer dos ridículos, dos intentos dos povos querendo tirar ele de cena. Deus não tem a temer absolutamente nada de revoluções, de conspiração. O texto diz que ele suplantará a rebelião humana e ele estabelecerá o seu reino. Esse Deus que você serve, que está intercedendo, é o mesmo Deus de Noé, é o mesmo Deus do Egito, é o mesmo Deus da Torre de Babel, é o mesmo Deus ali na Babilônia, é o mesmo Deus o tempo do nazismo, é o mesmo Deus hoje. Se Deus atuou no passado com o povo vocacionado, o povo eleito dele, esse Deus é o mesmo Deus que pode agir hoje. Deus continua sendo poderoso. Ele não tem nada, absolutamente nada a temer. Em suas mãos está o destino dos seres humanos. Ele é quem governa, é Ele que faz a história. É Ele que faz a história. E Ele estabelecerá o seu reino na terra. Esse Deus nunca será derrotado. Nunca. Quando você estiver orando, mesmo sabendo que a pessoa tem uma vida difícil, creia que Deus pode interferir. Esse Deus pode interferir. Não há Deus acima de Deus. E esse Deus, quando você ora, Ele te escuta. Por isso que nós podemos orar por grandes coisas. Uma pessoa para sair das garras de Satanás, para Deus é uma grande vitória, é uma grande obra de Deus. E só vai sair com a presença de Deus. Então, quando você está orando, ou quando você envia um missionário, saiba de quem ele está debaixo. É esse Deus. E esse Deus não é algo do passado. Esse Deus é hoje. E no campo transcultural nós vemos esse Deus de uma maneira muito, muito clara agindo. É esse Deus. É o nosso Deus. O terceiro desafio, enquanto no versículo 7 a 12. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E é uma conversa do de Deus com Messias, com Jesus. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudente,
Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Meu terceiro desafio que eu quero deixar para os irmãos nesta noite, além de olhar é a sua volta e olhar para cima, eu desafio a você a olhar para frente. Jesus. Quando você olhar para você mesmo e sentir decepcionado, fracassado, difícil, aprenda a olhar pelo menos umas 3 vezes para Jesus. Ele está lá, a suprema herança das nações. Ele está ali para aniquilar todos que opõem o seu governo. Haverá um julgamento. Ainda não chegou. Está só amadurecendo. Essa hostilidade humana não vai permanecer para todo sempre. Foi assim no Jardim do Éden, foi assim no dilúvio, foi assim na Torre de Babel, foi assim várias disciplinas que Deus deu a Israel. E vai haver daqui a pouco um grande julgamento dos povos. Vai haver. Agora, graças a Deus, em todos os juízos de Deus, sempre houve graça, sempre houve misericórdia, sempre houve. Porque o objetivo de Deus em toda a história é resgatar, redimir, restaurar o ser humano. É aqui algo muito importante para nós. O Espírito Santo exorta a raça humana antes que chegue esse dia. O Espírito Santo exorta ela a ser sábia diante de Deus Todo-Poderoso. E diz se refugiasse nele antes que chegue o grande e terrível dia do julgamento. Devemos olhar para Jesus. Ele sempre vai estar lá. É Ele que vai nos dar segurança. Sempre estamos seguros na mão de Jesus. Sempre. Quando eu penso nessa palavra, bem-aventurados todos que nele se refugiam. Quando nós éramos crianças lá na chácara, quando dava um temporal, uma chuva, a galinha chamava os pintinhos, e os pintinhos ficavam debaixo das asas dela. Ela ficava lá recebendo toda a chuva, toda molhada, e os pintinhos lá. Parava a chuva, ela abria as asas, os pintinhos saíam lá tudo sequinho. Alguns teimosos que ficavam fora das asas dela, até morria. Porque eles não tinham capacidade de ficar. Irmãos, essa é a ideia que Deus está sempre nos protegendo, sempre nos guardando. E é feliz esses que aceitam esse Deus, essa proteção. Jesus sempre é a resposta dos perdidos. Sempre. Você está lá no campo missionário, não precisa ficar condenando o feiticeiro por ele ser feiticeiro. Não precisa continuar condenando ele. Você precisa chegar e falar de Jesus para ele, e ele entender o Evangelho e converter e ser protegido por Deus e salvo eternamente. E aqui também é assim. Não podemos ter outra solução na obra missionária, a não ser essas 3 pessoas aqui, esses 3 desafios aqui. Que os irmãos aqui nesta igreja, enquanto estiver orando, souber que tem alguém com a vida difícil, não precisa
apertar mais o cinto dele. Ele já está condenado, já está sentindo mal. Você precisa levar Jesus para ele. E esse Jesus, ele é poderoso aqui, ali e lá, tudo ao mesmo tempo. É esse Deus que liberta as pessoas. É esse Deus que salva as pessoas. Todos os desafios que os irmãos encararam de estar orando diariamente. Nós temos uma folha que o pastor tem, você pode orar cada dia da semana, por um pedido diferente. Tem uma folha só, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado até domingo, cada dia. Você pode orar. Aqui você está orando, mas o campo missionário lá, Jesus está fazendo uma obra. Como nós devemos olhar missões? Como nós devemos olhar a obra da intercessão por missões de acordo com esse salmo? Sempre olhando à nossa volta. Não esperar mais nada das pessoas o que elas são. Olhando sempre para cima. Esse Deus é poderoso. E olhando sempre para frente, que é Jesus. Ele é o único Salvador. Nós não temos solução espiritual para o ser humano por ele mesmo. Só Deus que pode. E é esse mesmo Deus que sempre buscou as pessoas, achou as pessoas, salvou as pessoas e se alegrou com essas pessoas. Quando você lê as parábolas de Jesus, você vai encontrar isto. E é esse mesmo Deus hoje, aqui e até os confins da terra. Deus falou para Jesus, pede-me as nações e te... E será que ele recebeu? Lá em Mateus 28 diz, que recebeu toda a autoridade. Toda a autoridade. E ele deu essa autoridade para quem? Para a igreja, para mim e para você. Você leva o evangelho para a pessoa, ela passa a viver a vida eterna, ela vai para o céu e jamais irá para o inferno. Isso é algo extraordinário em qualquer lugar do mundo. Se Jesus recebeu a autoridade do Pai e deu à igreja, a pergunta que eu deixo para os irmãos nesta noite é, ele tem toda a autoridade na sua vida? Ele é quem manda na sua vida? Ou você manda em você mesmo? De quem é a sua vida? Você já entregou a sua vida para Deus? Você já entregou para a obra de Deus? Se Ele mandar você ir, você vai? Se Ele pedir você que interceda, você vai interceder? Quem manda em você? É você mesmo ou é Ele? Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele é autoridade sobre a sua vida. Você pode dizer, a minha vida eu dou para ele. Você tem coragem de fazer isso essa noite? Você tem coragem de dar a sua vida completamente para ele? Não estou dizendo para você aceitar Jesus. Estou dizendo para você dar a sua vida para ele. Eu tinha muito medo de dar minha vida para Deus. Porque eu achava que Deus ia estragar minha vida.
Até que dia Deus falou para mim, eu não estrago a vida de ninguém, só acrescento. A minha vontade é perfeita. Não, Senhor, não vou entregar a minha vida para o Senhor, não. Porque se o Senhor pedir para eu casar com uma pessoa que eu não gosto, eu tenho que casar porque o Senhor mandou. Não entrego não, Senhor, porque se o Senhor mandar para um lugar que eu não vou gostar. Deus não estraga a vida de ninguém. Nesta noite, o desafio a você que viu sobre intercessão em missões. Olha para você, olha à sua volta, olha para quem é esse Deus que você tem na sua vida. E olha esse Jesus que te salvou. Olha para isso e diz, Senhor, eu dou a minha vida para o Senhor. O que o Senhor quiser da minha vida eu quero fazer. Se você quer ser enfermeiro para enfermeiro, eu quero ser enfermeiro para Jesus. Quer ser enfermeiro para Jesus. Você quer ser advogado, mas ser advogado de Jesus, não advogado do diabo. Se você quer ser pastor, pastor para Jesus, para Deus. E aonde? Aonde Deus te mandar, porque você sabe que esse Deus é com você e você já tem a vida eterna. Abaixa a sua cabeça. Se você nunca consagrou a sua vida, se você nunca deu totalmente a sua vida, tudo que você é, tudo que você possui, se você nunca entregou tudo isso a Deus, eu desafio a você nesta noite, olhar para Ele. Ele está lá, Ele é poderoso, Ele é o seu Salvador, e Ele não estraga a sua vida, Ele só acrescenta. Dá a sua vida para Ele. Tudo que você é, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente. Fala, Senhor, eu dou tudo que eu sou para o Senhor. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, eu entrego para o Senhor. Eu quero só ser o administrador da minha vida. Você que é criança também, que é adolescente, dá a sua vida para Jesus. Não tem Ele só como seu Salvador. Dá a sua vida para Ele. Que Deus possa fazer o que Ele quiser da sua vida. E você vai sentir um privilegiado na mão de Deus. Bendito, eterno Deus, estamos seguros nas Tuas mãos. Nada sai do controle do Senhor. Tu és soberano e que faz a história das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos tirou do lamaçal e nos firmou. Se não fosse o Senhor, eu que digo, Senhor, onde eu estaria? Se não fosse o Senhor, talvez já estava apodrecendo na sepultura, já tinha apodrecido. Mas o Senhor tem demonstrado tanta bondade, tanto amor, tanta misericórdia. Pai, nesta igreja, ó Deus, levanta vocacionados, pessoas eleitas para servir ao Senhor, não só como intercessores, mas viver exclusivamente para fazer a Tua vontade.
Que cada criança, cada adolescente, cada jovem, ó Deus, possa dizer nesta noite: eu dou a minha vida para o Senhor, faça dela o que o Senhor quiser. Ó Deus, que privilégio poder ser conduzido pelo Senhor. Obrigado, Eterno. Obrigado por esses dias, ontem e hoje aqui. Que bom que o Senhor, ó Deus, tem falado ao meu coração, ver pessoas interessadas em interceder. Obrigado, Senhor. Que esta obra do Senhor, ó Deus, apesar das dificuldades, que ela continua fazendo esta obra missionária, ó Deus, na intercessão. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amados.